Oi, gente! Finalmente o vídeo de atualizações da minha cirurgia plástica. 2 meses pós cirurgia plástica. Eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo, de o que aconteceu nesses 2 meses, como é que foi a minha recuperação, ou como está sendo, né? Porque ainda não estou 100% recuperada, mas 2 meses depois, muitas coisas já estão muito diferentes. Eu vou contar para vocês também quais foram as minhas dificuldades desses 2 meses. Vou falar sobre resultados, porque eu sei que vocês estão ansiosos para ver, para saber o meu nível de satisfação. Vou falar sobre a escolha do médico. Vou contar muitas coisas para vocês e no final eu vou colocar para vocês fotos atualizadas do meu corpo com 2 meses de recuperação. Vou mostrar as cicatrizes também e algumas complicações. Vou contar tudo neste vídeo, então fique comigo até o final. E se você está planejando fazer uma cirurgia plástica, gente, sério, pode até trazer caneta e papel na mão, porque eu vou falar algumas coisas aqui que eu gostaria de ter ouvido antes, tá? E que eu vi vários vídeos aqui no YouTube antes da minha cirurgia, fiquei obcecada com vídeos de pessoas que fizeram cirurgia, mas muitas das informações que eu vou trazer para vocês eu não vi em vídeo nenhum. Então eu espero que esse vídeo seja informativo, possa trazer alguma segurança, alguma tranquilidade, alguma informação que pode salvar você aí no assunto cirurgia plástica. Bom, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreva agora. Tem vídeo de cardápio de emagrecimento. Eu contei aqui também minha trajetória de emagrecimento antes de fazer a cirurgia. Tem muita coisa, mais de 200 vídeos de receitas para você que quer mudar o seu corpo, quer ter uma vida mais saudável e quer se encontrar com você mesma, né, com o seu corpo, você se sentir bem no espelho depois de ter tido filhos. E eu conto a minha trajetória real para vocês. Apesar de eu ser especialista em emagrecimento e ajudar muitas pessoas a emagrecerem, eu tive um ganho de peso, né, depois do meu segundo filho e várias questões pessoais, e demorei esse tempinho para eu me reconectar comigo mesma, puxar as rédeas das situações, aprender de novo a gerenciar as minhas emoções, parar de descontar na comida, aquela história que você sabe que é o que acontece, né, com você. Eu sou humana e apesar de ser profissional de emagrecimento, vivi muito essas dores, né, recentemente, principalmente no ano passado, e foi esse ano que eu decidi, realmente foi aquele start, eu decidi mudar, e foi de uma forma assim, muito mais de dentro para fora, sabe? Mas tem alguns vídeos aqui que eu conto o que eu fiz para emagrecer. Eu emagreci 8 quilos, mudei muito meu corpo antes de fazer a cirurgia plástica, mas em janeiro eu decidi que eu faria a cirurgia e comecei a buscar os profissionais até chegar no meu cirurgião, que eu já vou contar para vocês quem me operou. Bom, então se inscreva no canal, dê seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguma amiga que também quer fazer uma cirurgia plástica, assim como você conhece alguém que também está nessa fase de vida e eu espero ajudar. Vamos lá. Bom, quais foram os procedimentos que eu fiz? Inicialmente, eu faria só correção da diástase abdominal que ficou da minha segunda gestação e eu queria fazer uma abdominoplastia e fazer uma mastopexia, né, sem prótese. Era só isso que eu tinha planejado fazer. E aí, nessa busca, né, pelos profissionais e tudo, eu fui em 2 médicos, 2 cirurgiões, e aí os dois, só uma pausa, eu vim direto da academia, os dois foram unânimes em dizer que no meu caso, como eu não tinha muito tecido mamário, meus seios eram pequenos, uma mastopexia sem prótese não ficaria bom, não ficaria bonito esteticamente. Um falou, se você quiser eu faço. E o outro, que foi quem eu decidi, quem me deu muita segurança, que é o Dr. Natalino Mazzillo, ele falou, minha querida, não vai ficar bonito esteticamente, no seu caso. E todas as mulheres que eu opero, ele falou assim, todas as mulheres que eu opero é como se fosse um quadro que eu pinto. Eu não coloco o meu nome num quadro feio. Gente, aquilo soou para mim de uma forma tão verdadeira, sabe, tão forte, que eu falei, é isso, eu entendi. Então, mudei de ideia em relação à prótese, e aí eu falei, é com ele que eu quero operar, porque eu vou ser um quadro bonito que ele vai operar e eu sei que ele vai entregar um resultado estético, que é o que eu espero. E aí foi a melhor escolha que eu fiz. Vou explicar em vários momentos desse vídeo sobre a escolha do profissional, como você faz para decidir entre o profissional. São tantos profissionais maravilhosos hoje, né? E a gente tem acesso direto a esses profissionais pela internet que a gente fica até em dúvida com quem operar.
mas ele me passou muita segurança, tecnicamente falando, e também do amparo e o resultado que a gente vai operar, porque a gente quer um resultado estético, e ele me passou essa segurança de que eu teria o melhor resultado dentro das minhas condições. Então, foi a escolha. Bom, voltando, né? Então, eu falei que ia fazer a diástase, a correção da diástase com abdominoplastia. O doutor Natalino não queria fazer abdominoplastia em mim, porque ele disse que meu abdômen não era para uma abdominoplastia. Poderia fazer uma lipoaspiração e um tratamento de argoplasma, que é uma alta tecnologia para fazer a retração da pele. Mas eu fiz uma consulta online com ele, a consulta foi maravilhosa, a gente durou mais de uma hora, nunca vi uma consulta tão boa, foi incrível mesmo. Depois fizemos uma consulta presencial. E aí, presencialmente, eu mostrei para ele o abdômen, porque eu estava com muito medo de fazer a lipo com argoplasma e minha barriga continuar flácida, porque tinha muita flacidez. E aí ele avaliou, ele tocou, sabe? Pensou, conversou muito comigo. E aí ele falou o seguinte: se eu te entregar 70% de resultado, você fica feliz em relação ao abdômen? Aí eu respondi: não, eu não quero 70%, eu quero 100%. É claro que esse 100% não era comparando com outras mulheres, mas era comparando com uma mulher que sou eu, de 42 anos, mãe de 2 filhos, dentro da minha realidade, que ganhou peso, que emagreceu e tudo isso. Mas dentro da minha realidade, eu queria 100% do que ele poderia me entregar. Aí foi maravilhoso, gente, essa conversa, porque foi o alinhamento das expectativas, sabe? E essa já é uma primeira dica que eu dou para você. Alinhe muito bem, antes de fazer uma cirurgia dessa, a sua expectativa com o seu cirurgião. Conversa muito com ele. Do que você espera? Mostra fotos para ele do que você acha bonito, sabe? E às vezes o que é belo para ele não é belo para você. Apesar que, se você escolhe um profissional, ele já entrega ele já tem um senso estético que é o que te agrada, né? Foi a minha aproximação com Natalina, porque eu olhei as fotos de pacientes dele no Instagram dele e eu fiquei encantada com os resultados dele. Pessoalmente, ele me mostrou muito mais, gente. Ele tem um tablet que ele mostra um monte de coisas que nem tem no Instagram e todos os resultados. Nossa, eu fiquei assim, uau, uau, fiquei muito feliz mesmo. E aí, nesse alinhamento das minhas expectativas, ele falou, então tudo bem, eu vou fazer uma abdominoplastia em você. Ele não queria fazer aquela cicatriz, né? Porque você tira uma flacidez, mas você ganha uma cicatriz. Não tem jeito, toda cirurgia, né? Tem corte, você vai ter uma cicatriz. Mas, ainda nesse alinhamento das expectativas, ele também pediu para que me explicou qual tipo de biquíni que eu gosto. Eu fui no consultório já com o biquíni que eu uso. E aí ele alinhou essa expectativa da cicatriz comigo também, porque ele disse o seguinte: as minhas 2 cesáreas eram muito, muito embaixo. E aí ele falou: vou seguir essa linha da cesárea. Só que é muito baixa. A minha cesárea realmente parece que é até mais embaixo do que a de outras mulheres. E se ele fizesse a linha da abdominoplastia, que costuma ser um pouco mais para cima, eu ficaria com 2 cicatrizes. Então ele falou: vou fazer bem embaixo, mas talvez eu tenha que fazer um corte na vertical. Eu fiquei um pouquinho incomodada com isso, mas ele disse mais por uma possibilidade de, na hora, ter que fazer, porque era muito embaixo mesmo a minha cicatriz, mas, graças a Deus, ele não precisou fazer. E ele disse, mesmo que eu fizesse, seria muito pequenininha e ainda ficaria dentro da calcinha, né, dentro do biquíni. Mas ainda bem que ele conseguiu fazer lá a cirurgia de um jeito, sei lá que técnica que ele usa, mas não precisou fazer esse corte vertical. Então a cicatriz ficou bem baixa e aí depois já de um mês de recuperação comecei a colocar uma calcinha pequena, os meus biquínis, e aí eu vi que até os meus biquínis cortininha dava para esconder a cicatriz. E aí eu fiquei feliz por isso. Bom, então eu fiz correção da diástase, abdominoplastia, eu fiz lipoaspiração no abdômen e fiz enxertia nos músculos reto-abdominais e fiz enxertia glútea, um remodelamento glúteo ali. Né? Fiz uma lipoaspiração na parte interna das coxas, com também tratamento de argoplasma, e fiz a lipoaspiração nos braços com o argoplasma. E eu simplesmente amei o resultado, porque assim, meus braços mudaram muito, muito, muito o formato. Né? Alcançou uma definição, fez uma definição bem natural dos meus braços, e assim, a flacidez que tinha, tipo, nossa, foi solucionada mesmo. Então, estou muito feliz com os resultados, né? Nossa, o desenho
dos braços, do desenho corporal. Eu ia falar de resultados lá no final, eu já estou falando dos braços, né? Estou falando de resultado agora. E agora que eu voltei a treinar, estou na minha segunda semana de treino, por enquanto estou treinando só membros superiores, então agora que a gente vai colocar mais resultado mesmo nesses braços, né? Então, assim, gente, eu estou super, super muito satisfeita, assim, com os resultados e é maravilhoso. Mas vamos lá, antes de chegar nos resultados, a gente sofre pra caramba. Esqueci de algum procedimento? Eu acho que eu falei tudo. Eu falei que eu fiz muita coisa. Sim, e fiz, né? A mastopexia com prótese. Eu coloquei uma prótese de 300 ml embaixo do músculo. E também, assim, fiquei muito feliz com os resultados. Eu não queria nada que fosse muito grande, sabe? Eu queria algo que fosse bem compatível mesmo com a minha estrutura corporal, apesar de eu ser uma mulher grande, né? Eu não queria algo que ficasse exagerado, até porque eu nunca tive seios muito volumosos, né? Então, Natalina entendeu bem a minha necessidade, o que eu queria, né? E entregou um resultado assim muito, muito, muito bom. Depois, no final, vou falar um pouquinho de cicatrizes. Aí eu vou falar de como que está a cicatriz dos seios e do abdômen também. E eu fiz fotos da cicatriz, fiz discreto, assim, né, para não mostrar muita coisa. Mas depois eu mostro para vocês. E antes que vocês me perguntem, aonde que fica a cicatriz do braço? Fica um pontinho aqui, gente. Deixa eu ver, até perco, né? Acho que aqui embaixo, assim, na axila. Tá vendo? É uma bolinha, é um pontinho mesmo, bem pequenininho aqui. Quase imperceptível. Muito pequenininho. Então, tranquilo em relação à cicatriz do braço, porque muito discreto, não dá nem para perceber. Bom, fizemos todos esses procedimentos. E aí começam a vir as primeiras dificuldades. A cirurgia foi longa, ela durou 12 horas. O anestesista fica falando, né? Ficou falando com o meu marido o tempo inteiro, pelo WhatsApp, dando notícias e tudo. Quando eu acordei fazendo graça já, acordei falando que eu odiava todo mundo, falei que eu odiava o Natalino, falei que eu odiava a Patrícia, que é secretária e instrumentadora dele. E eu odiei todo mundo, odiei o anestesista, que era um amor de pessoa, eu odiei o médico, o cirurgião auxiliar, também o Douglas, que é um querido, gente. Eu falei para todo mundo que eu odiava a enfermeira, eu falei que eu odiava todo mundo. Mas eu falei meio grog, né? E voltando, assim, então, com o meu senso de humor meio ácido, eu abri o olho e comecei a falar que eu odiava todo mundo, mas é porque eu estava sentindo dor. Então, ao invés de falar, tá doendo, eu falei, eu odeio você. Porque, gente, eu normalizei a dor, e isso foi algo que me fez mal também. Quando o Natalino, eu ainda estava lá no centro cirúrgico, ele saiu, ele terminou e tudo, ele foi lá falar com o Adriano no quarto, aí ele falou, querido, ela está bem, e ela abriu os olhos e falou que odeia todo mundo. Aí o Adriano falou, então ela está bem mesmo, tô fazendo graça, ela tá ótima. E aí quando eu cheguei no quarto, né, eu fiquei assim, aquele dia inteiro sentindo muita dor, sabe? A cirurgia acabou, acho que de madrugada, já madrugada, assim, eu acho, eu nem lembro dos detalhes. E eu voltei pro quarto sentindo muita dor e eu quase não falava, eu ficava quieta, quietinha assim, o Adriano pensava que era porque eu estava com muito sono, e na verdade é porque eu não conseguia falar de tanta dor que eu senti. Então, se você está pensando em fazer uma cirurgia, tem muita gente que fala que não dói muito. Gente, para mim, a dor foi, em muitos momentos, quase que insuportável. Doeu muito, muito no pós-cirúrgico, muito. Quando eu voltei ainda no hospital, sofri muito com dor. E aí, o que eu ia dizer para vocês é assim, quando você tem um receituário médico para a sua cirurgia, compra todos os remédios, como eu comprei, eu até levei todos os remédios comigo para o hospital, mas eu ficava depois que eu voltei para casa, eu ficava naquele pensamento de que talvez essa não era a dor muito forte ainda, sabe? Que a dor forte poderia vir. Porque o meu médico colocou na receita, assim, ele escreveu Paco, que é uma medicação para dor forte. Ele colocou se dor forte, Paco. E aí eu fiquei pensando que essa dor forte ainda poderia vir. Gente, eu já estava sofrendo de dor, que ideia, era para ter tomado. E tinha outras duas medicações, que era dipirona e Delcil, que é um sublingual. E eu estava tomando já dipirona e Delcil, e eu achava, gente, já estou com dipirona, Delcil, que já é forte, sublingual, e ainda vou pedir o Paco, então assim, eu não tomei, deixei guardado. E aí, só no segundo dia, que aí o Natalino perguntou como que eu estava, eu falei, tá doendo muito, eu quase não tinha força para falar com ele. Aí ele falou assim, minha querida, deixa eu participar do seu pós-cirúrgico. E isso foi maravilhoso, sabe? Foi um acalento que eu precisei ali. Aí ele, você está tomando Paco? Eu falei, não.
Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu pensei que a dor forte ia vir. Ele falou, você tá conseguindo nem falar de dor, André? Deixa eu participar do seu pós-cirúrgico. Aí eu falei, tá bom, toma o passo. E aí eu tomei, e aí tudo melhorou. Então, estes 2 primeiros dias eu sofri, mas foi por responsabilidade minha, porque eu não tomei, não quis, me recusei a tomar um tal do remédio forte. Bobeira, né, gente? Então, siga, não espera vir a dor, sabe? Para quê? Se o seu médico recomendou as medicações para dor, já faz as medicações preventivamente. Pronto, já vai te dar mais tranquilidade e tudo. Eu fiquei muito deprê nos primeiros dias do pós-cirúrgico. Primeiro porque dói pra caramba. Segundo porque você fica inchada demais. Teve um dia que eu liguei pro Natalino de madrugada, pedi pro namorado, meu marido, ligar pra ele de madrugada. Ele ficou até com vergonha. Ah, namorado, vou ligar pra ele. Eu falei, por favor, ele falou que eu podia contar com ele 24 horas. E aí nós ligamos pra ele, ele gentilmente atendeu. Era por causa do inchaço, que eu estava me sentindo muito mal, e aí ele recomendou uma medicação, e mandou abrir a cinta, e não sei o quê, e aí ele falou, pode ficar com a cinta aberta, toma tal remédio, aí já deu uma aliviada. Muito cuidado na escolha do seu médico, gente. Eu ouvi vários relatos de mulheres falando que operaram com médicos maravilhosos, mas assim, depois que eles receberam o valor lá da cirurgia, esquecem de você. Então, o pós-cirúrgico, ele é muito, muito importante, ele é tão importante quanto o dia da sua cirurgia. Se o médico vai te dar essa assistência, gente, você vai precisar. Então, pense muito com quem que você vai fazer a cirurgia, porque você tem que ter essa liberdade para ter acesso ao profissional, porque se qualquer coisa acontecer, você precisa se sentir amparada, né? E foi tudo que eu recebi com o doutor Natalino. De madrugada, e depois, assim, pontinhos que abriram 2 pontinhos aqui na cicatriz do abdômen, porque a gente usa um marcador, e esse marcador ele ficava roçando ali, e aí abriu 2 pontinhos, mas bem pequenininhos, mas já dá um desespero de, cara, tá abrindo a cirurgia. Abriu um pontinho no mamilo também, aqui, mas pequenininho, e um outro aqui embaixo, também no mamilo. E aí, assim, dá um desespero, sabe, do que vai fazer, e aí toda essa orientação dele, rapidinho cicatrizou, o que fazer, e tudo certo. E também uma outra complicaçãozinha que eu tive foram 2 pontos que abriram no umbigo, e aí eu peguei a foto do meu umbigo e coloquei no grupo da minha família, e minha sobrinha, tia, que vergonha, eu abri perto de uma colega do meu quarto aqui, ela estudando no colégio interno. Traumatizou a menina, a gente parecia uma hemorroida. O umbigo tava meio feio mesmo. Mas assim, 5 dias depois já estava fechadinho, cicatrizado, e hoje tá bonitinho. Esse alinhamento das expectativas, até em relação à cicatriz umbilical, eu tinha medo de ficar aquele umbigo esticado, aquela coisa, porque meu umbigo sempre foi redondinho, e o Natalino fez essa observação, que ia tentar manter no máximo da naturalidade do meu umbigo, redondinho, fundinho, e aí ele conseguiu, que tá bem bonito. Mas preste muita atenção, sabe? Converse com pessoas que fez cirurgia com o médico que está pretendendo, para te dar esse auxílio no pós, porque isso é fundamental. Além dessas complicações, né, dos pontinhos abertos e tudo, intestino. Primeiros dias o intestino não funciona, então assim, eu consegui evacuar depois de 4 dias. E olha, gente, que eu fiz um pré-operatório muito bonitinho, nutricionalmente falando, e probióticos e glutamina, preparei muito meu corpo para a cirurgia. E no pós-cirúrgico também, mas você fica acamada, você tem o efeito da anestesia, diminui a hidratação, porque nos primeiros dias eu não tomava tudo de água que eu precisava tomar. E além disso, assim, eu deixei umas sopas prontas, mas eu só tomava aquela sopa, eu comia até umas refeições que minha mãe preparava, mas já não era exatamente o mesmo padrão que eu estou acostumada, porque quando eu monto meu prato, eu sempre monto um prato ignorante de vegetais, folhas, legumes, né, uma boa gordura, um bom azeite, ou um pedaço de abacate no prato. Então mudou um pouquinho o padrão de alimentação, mesmo sendo um prato nutritivo, mas não era exatamente o que o meu corpo precisava em níveis especialmente de fibras. Então, o intestino foi funcionar depois de 4 dias. Gente, eu ouvi pessoas relatando que o intestino funcionou depois de 15 dias de pós-operatório. 15 dias de cirurgia, imagina o sofrimento. Então, se prepare muito para este momento, cuide muito do seu intestino, porque depois, a primeira evacuação dói, às vezes sangra, um bolo fecal maior, volumoso e bem sofrido. E aí, eu não tive sangramento nem nada, mas assim, tive dor, né? E não foi extremamente desconfortável a primeira evacuação. Mas depois dessa primeira, aí tranquilo, hoje eu falo, nossa, meu intestino
funcionando assim brilhantemente, todo bonitinho, todos os dias e praticamente com hora marcada. Mas isso é cuidado nutricional e suplementação. Isso é muito importante para a sua recuperação, isso vai garantir o seu resultado também. Então preste muita atenção. E nessa questão de alimentação, o que comer antes, o que comer depois, o que suplementar também, eu preparei um e-book de nutrição pré e pós-operatório. Se chama Alimentação Pré e Pós-Bisturi. E esse material tá lindo, tem receitas, tá muito legal mesmo. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode adquirir, é um valor simbólico e eu tenho certeza que vai te ajudar a se preparar no seu pré-operatório e principalmente garantir um pós-operatório de sucesso e com bastante saúde, com bem-estar e uma cicatrização maravilhosa. Uma dificuldade que eu enfrentei muito grande nos primeiros dias é a perda da autonomia, porque eu sempre fui muito independente, gosto de fazer as minhas coisas sozinha e você não conseguir nos primeiros dias escovar os próprios dentes, precisar de ajuda para levantar da cama, para deitar, sentar no sofá, meu sofá é baixo, eu não conseguia sentar no sofá direito, nem sentava no sofá, sabe? Eu ficava mais na cama e apoiada ali com um monte de travesseiros, mas de madrugada quando eu queria fazer xixi, eu tinha que chamar meu marido, chamar minha mãe. Então, gente, essa perda de autonomia foi bem complicado. É algo que angustia, assim. Tomar banho, depender de alguém para tomar um banho é muito difícil. Ainda bem que eu consegui tomar um banho no hospital. A Patrícia, mesmo da equipe do Dr. Natalino, ela mesma me deu um banho no hospital. Então eu já saí do hospital já com banho tomado, isso foi maravilhoso. E aí em casa, eu acho que eu fui tomar um banho depois de 2 dias, né? Então a Isabela, que eu falo que ela é minha filha mais velha, ela é meu braço direito, ela me ajuda em tudo. É, ela me ajudou muito, muito no pós-operatório e ela estava comigo assim o tempo todo, junto com a minha mãe também, que foi, nossa, mãe é mãe, né, gente? E o meu marido, que eu peguei ele em alguns momentos chorando por me ver sofrendo, mas estava ali me auxiliando o tempo todo. E as crianças, porque a gente subestima as crianças, né? Para quem tem filho, essa foi a minha maior preocupação, como é que vai ser em relação às crianças. Quando eu estava voltando já do hospital, eu já comecei a chorar no caminho, porque eu sabia que meu filho pequeno, o menor, ele ia se assustar quando me visse. A gente tem uma anemia induzida por causa da cirurgia, então eu estava branca, pálida, e eu não sou branca, né? Então eu cheguei em casa branca, carregando dreno e corcunda. Imagina como que foi chocante, né, para ele me ver naquela situação. Ele ficou longe de mim, ficou assustado, ficou me olhando de longe. Mas no outro dia ele já chegou perto e falou: Mamãe, o que é isso? Eu falei: Isso é um dreno. O que é dreno? É um potinho. Para que serve? Aí eu: Porque ele tira os líquidos do meu corpo. Ah, e pra quê? Aí eu: Pra mamãe ficar bem. Aí ele: Ah, mamãe vai ficar bem. Aí eu: Vai. Daqui a pouco ele perguntava: O que é isso? Aí eu: É o dreno. Pra que serve? Eu ficava repetindo isso várias vezes por dia. Daqui a pouco ele estava brincando com o meu dreno. Gente, eu fiquei com um dreno só, né? Fiquei em casa 7 dias com um dreno. Mas eles lidam com muita naturalidade. E uma coisa que foi muito marcante desse pós-cirúrgico foi, em nenhum outro momento da minha vida, eu me senti tão amada como neste momento. Gente, surreal. Eu não sei nem explicar o tanto que eu me senti amada. O Theo, meu filho mais velho, de 7 anos, colocou um colchão do lado da minha cama. A gente tem um quarto no andar de baixo, uma suíte no andar de baixo. Eu me mudei para lá, que era mais prático, não precisava subir escadas, e eu fiquei ali numa caminha de solteiro, ele colocou um colchão do meu lado, dormindo no chão, e ficava segurando minha mão, e se eu respirasse um pouquinho mais alto, ele: Mamãe, eu tô aqui, mamãe que ajuda, mamãe, e ele, nossa, gente, surreal. E o Dan também, assim, o tempo inteiro ele beijava, sabe? É, Isso foi muito gostoso, foi muito especial, apesar de eu ter perdido a autonomia. Quando eu fui melhorando, e o que me ajudou muito na recuperação foi a fisioterapia. E aí eu faço um agradecimento enorme à Priscila Rebelo, que é maravilhosa, que é a minha fisioterapeuta. Gente, escolha uma fisioterapeuta excelente e que seja especialista em pós-operatório. Tem umas pessoas muito boas que eu já via, mas eu via um trabalho mais voltado para a parte de parto. E a Pri, apesar de ser muito boa com parto também, ela se especializou nesse nicho de cirurgia. E aí, assim, ela vive em cursos, congressos dessas tecnologias, ela sabe todas as técnicas, a drenagem é diferente, ela tira ponto, ela tira o dreno se precisar. Eu tirei com o meu médico, eu fui direitinho nas consultas do pós,
mas eu sabia que ela estava aqui, se acontecesse alguma coisa, ela resolveria, um dreno que entope, um dreno que quebra, que essas coisas acontecem. Então, como eu escolhi um médico fora da minha cidade, a fisioterapeuta queria que fosse muito boa para me assessorar aqui. Então, foi maravilhoso, assim, com poucos dias após a cirurgia, ela já me ajudou a levantar os braços totalmente, né, mesmo tendo feito as mamas, e foi me ajudando a ganhar essa autonomia, a colocar a cinta sozinha. Então, cada vez que eu ia lá, além do próprio a própria sensação, né, do corpo desinchando, a volta, a recuperação dessa autonomia foi algo que fez muito bem, principalmente para minha mente. Então, a escolha da fisioterapeuta é essencial. Esses pontinhos que eu falei para vocês que abriu, ela se comunicava com o cirurgião e quando ele falava o que tinha que fazer, ela já tinha feito exatamente a mesma ideia, mesma linha de raciocínio. Então, bateu muito assim. Então, ela me trazia e me traz até hoje muita segurança. Eu já estou no meu segundo pacote com ela, já estou terminando o segundo pacote, já vou fazer mais um, fechar mais um pacote com ela, que ela me faz muito bem. A recuperação dos braços, como eu fiz o argoplasma, gente, o argoplasma é um tratamento maravilhoso, mas a recuperação é chatinha, sabe? Dá bastante fibrose e tudo. Então, a pessoa, né, que faz esse procedimento, a fisioterapia, tem que ter muita experiência para lidar com isso. E aí, hoje, assim, meus braços estão 100%, sabe? E, nossa, assim, gente, não só os braços, né? O resultado todo, mas eu vi, assim, uma maior intervenção dela, uma maior atenção, né? Uma demanda maior dos cuidados nos braços por causa do argoplasma. Eu fiz argoplasma na região interna de coxa também, mas muito tranquilo, os braços aqui. E também é onde faz mais retração, dá mais resultado, vai dar mais trabalho, mas também vale muito a pena. Uma dica, se você está se preparando financeiramente, você sabe que vai ficar lá X mil a sua cirurgia, a equipe, médico e tudo, tanto de internação, gente, separa um valor aí bem legal e guarda para o pós-operatório, porque as intercorrências acontecem e cada inchaço que você tem a mais, cada sintoma que você tem a mais é uma medicação que você tem a mais. Eu fiquei com tipo, como se fosse não é uma paralisia, não, uma dormência, aqui que vinha desse dedo e vinha aqui o braço inteiro. Eu fiquei, será que tem alguma coisa errada, não vai voltar ao normal? E aí eu falei com o Natalino, ele me passou um remédio, e aí foi voltando e hoje não tenho mais nada. 100% recuperado, não tenho mais nada disso. Mas durou alguns dias essa tal dessa dormência nesse braço. Qualquer coisinha que aparece é uma medicação a mais. É um porradão de remédio, gente. É muito remédio que você vai tomar no pós-cirúrgico. É muito remédio mesmo. Suplementação e medicamentos, injeções e um monte de coisas são remédios caros. Então, prepare o dinheiro não só para os remédios que você vai comprar antes da cirurgia, que ele já passa a receita para você. Deixa um dinheiro guardado, porque imprevistos acontecem e os remédios são caros. Outra coisa também que, em relação a dinheiro ainda, a questão financeira, são os exames do pré-operatório. O Natalino passou, gente, muitos exames para mim. Ele queria certificar que eu estava apta a fazer essa cirurgia. Então, ele foi muito cauteloso. Então, muitos exames. A maioria dos exames o meu plano de saúde cobriu, beleza, pelo plano. Mas vitaminas do complexo B, tirando o B9 e B12 que meu plano cobriu, o restante todas meu plano não cobriu. Só de vitaminas, eu paguei lá R$ 500 porque meu plano de saúde não cobriu. Então, os outros exames de imagem, exames de sangue, beleza, foi uma economia porque eu consegui fazer tudo pelo plano. Mas olha, só de exame que meu plano não cobriu foi R$ 500. Então, dependendo do seu... E o meu plano tem uma excelente cobertura. Então, dependendo do seu plano e dependendo do tipo de exames que seu médico peça, pode ser que você tenha um custo muito alto aí com isso. Um outro custo que você tem que se preparar bastante são as cintas. Uma cinta pós-cirúrgica com shortinho é R$ 450. No total, acho que eu gastei R$ 2.800 por aí, gente. Duas cintas, tá? O corset, meias, antitrombo, eu usei também malhas, né? Nos braços. Então, assim, prepara um dinheiro também para as cintas e o sutiã cirúrgico. O sutiã cirúrgico e as cintas tem que usar pelo menos dois, porque suja e você precisa lavar e colocar de novo. Então, assim, é um investimento que tem que ser feito. A primeira semana é muito difícil. A segunda semana você já começa a dar uma aliviada, fica um pouco mais tranquilo e vai melhorando dia após dia, semana após semana, você vai recuperando e é muito gostoso recuperar a sua autonomia, é maravilhoso. Por mais que as pessoas cuidavam muito de mim no meu pós-cirúrgico,
Quando tinha momentos que eu queria ficar sozinha, gente, assim, eu queria tomar banho sozinha, eu queria fechar a porta, eu queria, sabe, eu queria me vestir sozinha. Então, este momento de então, recuperar a autonomia é, de novo, a parte mais gostosa para mim. E aí, vamos falar de resultados? Então, vamos lá. Eu não fiz costas, tá, gente? Eu só fiz a parte da frente e talvez eu faça costas depois, eu não sei. Eu tenho conversado com o Natalino e aí eu, quando saí da cirurgia, eu falei, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu vou fazer uma cirurgia dessa. E aí, depois que recupera, você já começa a planejar a próxima. Não estou planejando para agora, mas existe uma possibilidade, sim, de eu fazer uma outra cirurgia um pouco mais para frente, mas na parte das costas. Bom, vou mostrar para vocês, então, como é que está tudo. Vamos começar aí pelos seios, né? Já mostrei um pouco aqui com esse top. Deu para vocês verem, né, o formato e tudo. Eu achei bem harmonioso. A cicatriz, ela ficou assim, ao redor da auréola. Ela desce aqui e ela vem um tiquinho para cá. Tá vendo? Ela não vem para cá, o que é bom, que dá para usar um biquíni. Essa parte toda aberta que não aparece nada. E ela ficou muito pequenininha mesmo, gente. Ficou minúscula. Ela ainda vai clarear bastante. Então, em relação à cicatriz dos seios, né, formato e tudo, é isso. Gostei, tô apaixonada pelo resultado. Uma intercorrência que eu não contei para vocês, que eu esqueci, é porque, por ser negra, eu pigmento muito, então eu faço muita hipercromia. Qualquer machucado, sempre pigmento muito. Então, mancha muito a minha pele. Os marcadores a gente usa para melhorar, né, para fazer essas marcações no abdômen. A gente tem uma fita de silicone que cola na pele para depois colocar o marcador em cima. Então, quem machucou minha pele não foi o marcador, foi a fita de silicone para proteger a pele. E aí eu fiz como se fosse uma reação alérgica mesmo, tudo que tem cola, micropore, a própria cola cirúrgica na cicatriz da abdominoplastia, ela foi soltando e ela grudou na pele, em cima da cicatriz. Então ali onde ela grudou também teve uma hipercromia, um pouquinho mais escuro. E aqui já melhorou, essas manchas melhoraram muito, gente, muito, muito. Eu fui numa dermatologista que a Natália me indicou e estou usando só produtos tópicos mesmo. E aí, por isso, quando eu falo, né, para juntar, guardar um pouquinho mais de dinheiro para o pós-cirúrgico, porque esses produtos também não estão baratos. Você gasta dinheiro de farmácia só com a parte de cosméticos também. Eu acho que eu não vou precisar fazer laser, porque já está clareando muito. Mas mais para frente, se precisar, eu faço um laser para dar uma clareada nas manchas, mas já diminuiu muito. E embaixo, né, na abdominoplastia, vou mostrar um pouquinho para vocês da cicatriz. Também a cicatriz tá ok, tá perfeitinha, fechadinha, tá bem discreta, uma linha assim. Mas a gente sabe que ainda vai melhorar bastante, vai clarear muito ainda. Pessoalmente, gente, a cicatriz, todas as cicatrizes estão mais claras do que nas fotos. As fotos faz contraste, né? Então acaba aumentando um pouco mais a exposição de sombra e acaba mostrando mais do que na real. Mas ainda estou tratando essas hipercromias. Abdômen, né, nessa parte mais inferior ainda vai desinchar muito, o abdômen inteiro ainda vai desinchar, mas principalmente nessa parte mais inferior ainda estou bastante inchada. Eu aperto assim e eu sinto inchaço, então é algo que ainda vai melhorar bastante. Então quando eu aperto assim essa parte inferior do abdômen, eu sinto que está bastante inchado, então a gente sabe que ainda vai desinchar, ainda tem muito para evoluir. Gente, eu ainda estou com 2 meses, né, de cirurgia, e o Natalino fala, os médicos falam que resultado mesmo a gente só começa a ver a partir do 6º mês, a partir de 6 meses. Então é muito início, e o resultado total com 1 ano de cirurgia, né? Eu ainda estou com 2 meses. Então é paciência, tem que ter paciência, vai lidar com um monte de coisas indesejáveis até você começar a ver resultado. O processo é lento mesmo. Como eu falei, ele me liberou para treinamentos superiores, então agora que eu estou voltando, e aí, bora agora treinar. Eu acredito que em poucos dias ele já vai começar, vai me liberar para começar a treinar a perna também, membros inferiores. E aí a gente vai colhendo mais resultados, né? E pense sempre no seguinte: cirurgia plástica não é o milagre. Cirurgia não é milagre. Cirurgia é a cereja do bolo. Que você adquira bons hábitos,
aquela vontade de comer bem, de fazer exercício físico, de tomar muita água, de dormir bem, cuidar do seu corpo. E aí sim você pode pensar na possibilidade de uma cirurgia para aperfeiçoar e para dar aquele grande finale, aquilo que você deseja mesmo. Mas, gente, a base não tem como fugir. É alimentação, é treino, atividade física, é o consumo de água, é o sono, é você cuidar do seu corpo como um estilo de vida. E eu vou abrir as inscrições para o Projeto Emagrecer. É um programa de emagrecimento que eu já formei mais de 20 turmas e muitas, centenas, milhares de mulheres já emagreceram com o meu programa de emagrecimento. Tem modelos de cardápio, tem a minha assessoria diariamente pelo WhatsApp para você emagrecer e, se for o seu objetivo, se preparar também para a cirurgia. Eu vou deixar o link também para a subscrição, para você se inscrever no Projeto Emagrecer aqui embaixo. E vou deixar também o link para você adquirir o seu e-book de alimentação pré e pós-bisturi. Agora eu quero saber de você, você está pretendendo fazer uma cirurgia plástica? O que você quer fazer? Quais procedimentos você faria no seu corpo? Qual que é o seu sonho? O que você tem vontade de fazer? Qual é a sua dúvida? Pode colocar todas as suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. Eu mesma vou responder individualmente, vou tirar todas as suas dúvidas, vamos compartilhar. Essas trocas são muito gostosas e enriquecedoras. Um beijo para você, espero que você tenha curtido muito esse vídeo, tenha trazido informações preciosas para você. Coloca aqui nos comentários as suas dúvidas e em breve, quem sabe, eu faço um vídeo aí de 3 meses para você acompanhar a minha evolução. Beijo, gente! Tchau, tchau!